Unasp FM. Unasp FM. Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha BJ, o programa da Rádio Unasp que transforma notícias em conversas leves e descontraídas. Eu sou Vefiolha Chaca, estudante do 6º semestre de jornalismo, e é uma alegria enorme estar aqui com vocês. E claro, como sempre, eu não estou sozinha. Hoje tenho a companhia especial das estudantes de jornalismo, Amanda Thalita e Nathalie Nunes. Bom dia, meninas! Que tal vocês se apresentarem rapidinho e contarem como estão hoje? Bom dia, ouvintes! Acho que a nossa voz já diz um pouco de como nós estamos hoje, gripadas. Mas tenho certeza que a gente vai falar de um tema bem legal e relevante, que vocês vão gostar bastante. Com certeza. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, Ola. Bom dia, Nathalie. Fiquem com a gente. Bom, meninas, hoje é o dia 27 de agosto. E no dia 27 de agosto é comemorado o Dia do Psicólogo. Uma data que destaca a importância desses profissionais no cuidado com a saúde mental e também relembra regulamentos dessa profissão no Brasil, em 1962. E hoje a gente vai conversar sobre essa relevância da psicologia, dos psicólogos, especialmente no ambiente de trabalho, onde existe a pressão e estresse no dia a dia, que fica exigindo cada vez mais atenção. E bom, meninas, o que significa para vocês celebrar o Dia do Psicólogo? Assim, para mim, é celebrar o dia dos meus amigos, que são psicólogos, e inclusive, felizes seus dias. Gente, vocês são muito importantes para mim. E para minha psicóloga também, que ela é uma pessoa muito importante também na minha saúde mental. E eu acho que é um dia muito legal, né, de se comemorar e de valorizar essa profissão. Exatamente. Que pra muita gente não é... Muita gente, assim, vai só quem é bem doente. Mas não, vai quem realmente precisa se conhecer, se escutar, sabe? E Todos, é muito... né? Todo mundo. Todos. É muito legal, assim, pensar que tem um dia específico pra eles. Eu acho bem importante também, principalmente para essa profissão que tem muito tabu, né? Infelizmente, as pessoas... Exatamente isso que você falou, Ola. Muitas pessoas acham que você é só gente muito em extremo que precisa ir num psicólogo. Só que a gente vai conversar ao longo do programa, né? E tentar tirar um pouco essa ideia. Mas também a gente precisa ter esse equilíbrio de que é muito importante para nossa saúde e que é necessário. A saúde da mente, que é o que o psicólogo ele trata, né? Ela é necessária de cuidar. Porque a gente pensa, não, é só pra gente que precisa muito, que tem uma coisa muito específica e visível. Imagina. Só que não é visível. O que o psicólogo cuida é uma coisa que tá na nossa mente e que a gente precisa ter muito cuidado. Mas então, esse dia... Desculpa, Nath. Então, esse dia é importante para dar essa visibilidade e pra gente falar o quão importante é o trabalho do psicólogo. Com certeza. E você falou uma coisa, que eles tratam o invisível. Mas, na verdade, isso acaba influenciando o visível. Com certeza. Acaba, se a gente não lidar com isso, com a nossa saúde mental, a gente acaba sendo desmotivado, não querendo fazer as coisas, ficando parado. Aquilo influencia muito na nossa saúde física, em tudo que a gente faz. O nosso corpo também, ele reage quando ele não está bem. Então, tá tudo relacionado. Então, eles têm um papel muito importante aí na nossa vida. Com certeza. E até porque, se eu fosse colocar em tópicos as nossas saúdes, vamos dizer assim, eu colocaria com certeza a saúde mental em primeiro lugar. Eu também. Porque se a gente não tem uma saúde mental boa, a gente não consegue ter uma saúde física boa. Não tem como equilibrar as duas coisas. Ou
tipo, desequilibrar as duas coisas, no caso. Não tem como ter uma e não ter outra, porque você nunca vai... A gente sabe que a gente nunca vai estar 100% em tudo, mas é sempre muito importante que tudo esteja muito bem alinhado, porque a saúde mental, ela mostra pra gente, cada vez mais, que a gente pode fazer muito mais do que a gente imagina, sabe? Tipo, e quando a gente estuda sobre isso, principalmente os psicólogos, a gente consegue entender que a partir dessa prevenção, do acolhimento, do diagnóstico e acompanhamento, fortalece realmente as relações humanas, sabe? As pessoas, elas se tornam pessoas melhores. A gente se torna pessoa melhor quando a gente cuida da nossa saúde emocional. Quando você vê uma pessoa por aí que... nossa, fulano parece que está diferente, né? Fulano Sim. parece que... Mas é a mesma pessoa. Às vezes você não teve aquele glow up que, tipo, todo mundo tá vendo que você mudou. Mas internamente essa pessoa teve esse glow up, sabe? Tipo, Sim. deu aquela mudada do tipo assim... eu realmente vou mudar a minha vida. Deu aquela... Saiu daquela estagnada e realmente andou pra frente. E por muitas vezes a gente vê isso dentro dessa profissão que é tão bonita, né? Eu acho que é uma das profissões mais bonitas que a gente tem, o psicólogo, que muitas vezes é desvalorizada, infelizmente, por profissionais que atuam na área que também não levam tão a sério assim a profissão, mas eu diria que é uma das profissões mais importantes que a gente tem. Com certeza, Amanda. É uma profissão muito, muito importante, né, para os seres humanos. E para quem precisa, para quem está se conhecendo e tudo. Eu mencionei no começo um pouco o número do dia 27 de agosto. E é marcado o Dia do Psicólogo no Brasil. Por que é essa data? Como que essa data foi escolhida? Para dar um panorama geral, né, para a gente entender, a escolha do dia 27 não foi por acaso. Ela foi justamente na data em que a profissão foi regulamentada pela Lei 4.119, lá em 1962. Isso significa que, a partir desse momento, a psicologia passou a ser oficialmente reconhecida como profissão no Brasil. Antes disso, existia a prática da psicologia de forma mais dispersa, muitas vezes ligada às outras áreas, como a filosofia e a medicina. Essa lei garante um espaço próprio e abriu caminho para que a psicologia pudesse se desenvolver de forma mais sólida, com cursos, pesquisas e atuação regulamentada. Então, celebrar esse dia também é resgatar uma conquista histórica para a ciência e para a sociedade. Então, não é só um dia para a gente homenagear os psicólogos, mas também é um dia que eles comemoram a conquista, né? Que ela foi reconhecida como uma profissão no Brasil. Regulamentada, né? Isso é algo que inclui os dois, né? Algo do lado acadêmico, mas também algo do lado mais humano, vamos dizer assim, né? Todas as profissões têm um dia específico, né? Um dia para comemorar. E a do psicólogo também eles comemoram o dia que foi firmada aqui no Brasil. Sim. E qual que é a importância dessa história do psicólogo no Brasil, já que vocês mencionaram assim? Como que ela se consolidou no ensino superior? A gente percebe que foi regulamentada, teve esse seu momento, mas depois como que ela entrou no Brasil? A psicologia no Brasil, ela começou a se estruturar de forma muito clara ali no início do século XX, mas foi só na década de 1950, mais ou menos, que teve cursos universitários para essa profissão. A PUC-Rio, né, por exemplo, foi a pioneira ao abrir o primeiro curso ali em 1953, justamente nessa época que começou a surgir a ideia da psicologia. E na mesma época, a USP também aprovou a criação do curso, que começou a funcionar alguns anos depois. Isso mostra, né, que a psicologia ela surge dentro de um contexto acadêmico e científico, que foi quando veio a regulamentação em 1962, esses cursos eles já estavam formando profissionais, mas só então eles puderam atuar, só então em 1962 que eles puderam atuar ali oficialmente, né? Desde que o curso chegou, então, ficou mais ou menos uns 10 anos sem ser uma profissão, né, regulamentada. Sim, isso. E aí, depois disso, houve essa mudança que foi extremamente importante para que a profissão ela realmente se consolidasse aqui no Brasil, né? Gente, isso é muito interessante, porque pelo que vocês estão falando, faz bastante tempo que a psicologia está aqui no Brasil, né? Mas
pensando no meu contexto da Albânia, eu dei uma pesquisada também e eu vi que chegou nos anos 2004 o curso de psicologia. Sério? Caramba. Aí, eu acho que chegou bem tarde esse momento de Mas se ter a esse gente for apoio. pensar, é agora. É bem recente mesmo que o pessoal tá falando mais sobre isso na É internet. verdade. Que tá todo mundo procurando saber, querendo cuidar da saúde Até mental. porque a criação não significa exatamente que todo mundo foi lá procurar, né? Exatamente, aham. Talvez tenha tido, sei lá, 3 inscritos, mas abriu. Tá ali, começou. Mas realmente veio essa febre de, tipo, febre entre aspas, tá? Tipo, esse sentimento de que eu preciso contribuir com a vida do próximo e cuidar da saúde mental dele, veio justamente agora. Eu diria que foi esse Recente. tempo que você falou, assim, eu acho que foi o tempo que começou mesmo, 2003, 2004. Mas Ficou ainda mais forte depois de tudo que a gente passou com a pandemia e tudo mais. eu até uma certa idade, eu não sabia pra que servia um psicólogo, porque, assim, tava lá na escola pra cuidar de alguns assuntos quando dava um BO, e eu tava com muito medo de falar com a psicóloga, porque Antes era pra pensava, coisas meu muito Deus, extremas, É, né? então. Sim. E eu só que a sabia... gente pensava que era, né? Aham. Eu só sabia que o que era psicologia, entre aspas, né? Porque isso não é psicologia, mas eu só sabia porque era uma maneira de ameaça. Tipo, vou levar você numa psicóloga. Sim, eu Sim. também ficava com esse pensamento, meu então, Deus. Era como se toda vez que a minha mãe ela ficava chateada com alguma coisa, ou algum amigo achava que eu tava fazendo loucura demais com alguma coisa que eu tava fazendo, na cabeça deles, só quem resolvia era um psicólogo. Então, eles me ameaçavam desse jeito. Basicamente, achavam que era coisa de maluco. Sim, sim. Mas agora que conhece, agora tá procurando, né? Pois é. E, meninas, qual que é esse perfil atual dos psicólogos no Brasil? Tem algumas pesquisas sobre isso. A gente, né, no começo, a gente falou um pouco sobre o que a gente achava, né, dos psicólogos, como que era. Mas agora a realidade é um pouco diferente. Agora tem muitos profissionais que a gente consegue entender melhor essa profissão e que estão divididos ali, homens, mulheres. Eu não sei como que é essa divisão. Então, dando um panorama geral de como que é a situação aqui no Brasil, segundo o último censo PSI, realizado pelo Conselho Federal de Psicologia, quase 80% dos profissionais são mulheres e metade deles tem até 39 anos. Isso revela duas coisas. Primeiro, que a psicologia é uma profissão majoritariamente feminina, o que também reflete um olhar mais cuidadoso e sensível, que muitas vezes é associado a esse universo. Em segundo, que estamos falando de uma profissão relativamente jovem, com pessoas que cresceram em meio a grandes transformações sociais, culturais e tecnológicas. E isso dá à psicologia uma característica mais dinâmica, sempre se atualizando, mas também mostra que ainda há desafios, como ampliar a presença em regiões mais afastadas e fortalecer políticas públicas de saúde mental. Isso é uma coisa bem interessante de ser vamos colocar, uma profissão mais jovem. Eu lembro que a última vez que eu vim no Resenha, a gente comentou, era o dia do estudante, também era comentado o dia do advogado, que foi a primeira faculdade que veio aqui pro Brasil. Então ela é bem antiga e a gente vê, assim, faculdade Sim. de direito muito consolidada, né? E da psicologia em contrapartida, a gente já tem um público mais jovem. Os psicólogos... eles já estão mesmo mais dinâmicos, já estão mais inseridos nas redes sociais, de saber conversar melhor com o público. Coisa que cursos que estão mais antigos há mais tempo, eles estão tendo que passar por essa transição ainda. Atualização, né? Sendo que a psicologia já veio nesse meio. Sim, é verdade. E é interessante a gente pensar que esse perfil, voltando um pouco para a pergunta, né? Esse perfil atual que mostra hoje no Brasil dos psicólogos é justamente porque a gente cresceu, majoritariamente feminino, porque nós mulheres crescemos com esse senso de que a gente precisa cuidar de todo mundo, né? A gente foi ensinada a isso desde muito novas, assim, sabe? De que a gente precisa dar lugar ao outro sempre, de que a gente sempre tem que ceder, a ideia de submissão. E isso faz com que esse perfil, ele seja muito forte no meio das mulheres, porque é justamente por essa cultura que nós temos de realmente ter ali esse espaço para cuidar mais da saúde mental do outro e se preocupar mais com ele. Isso não significa que os homens eles também não se preocupam,
Mas é interessante a gente ver por esse lado também, porque é cultural. As mulheres escolhem cursos que cuidam de outras pessoas justamente porque a gente foi ensinada a isso. Isso é uma coisa boa e ruim, às vezes, né? Depende do nosso ponto de vista também. Sim, Amanda, você tem totalmente razão, porque a gente tem que fazer escolhas, né? Às vezes não querendo algumas, mas... Bom, e escutando vocês falando aqui sobre isso, todos esses momentos de transição, por que a psicologia se tornou ainda mais necessário no mundo de hoje? Vendo que é um mundo muito acelerado, muito estressante, e que o Brasil ele é um dos países mais ansiosos do mundo, né? A gente tem dados sobre isso. Eu fiquei chocada quando eu cheguei aqui e vi que tava todo mundo ansioso, todo mundo tinha uma psicóloga e eu não tinha. Eu fiquei muito chocada, assim, porque pra mim era uma coisa muito longe da minha realidade. Eu falava, meu Deus, como assim? O preconceito aqui é não ter uma psicóloga. Você não Ou tem eu não uma tenho- psicóloga? Você não se trata? Ou eu não Que tenho isso? ansiedade. Isso daí me pegou muito, que eu falava assim, eu não tenho. Aí quando eu cheguei num ponto de me sentir muito mal, acordei de noite, falei, meu Deus, isso daqui não é normal. Eu acho que é uma luta interna, na verdade. Tipo, hoje a gente entende porque... eu tava vendo um filme ontem que a mulher ela falou uma coisa que ecoa muito aos meus ouvidos. De, tipo assim, é importante... Eu tava assistindo na verdade, era uma série que era uma revista. E aí a mulher falava, tipo assim... eu posso escrever tal matéria, só que de forma anônima. Aí ela falou assim, você até pode escrever, só que os leitores, eles precisam se identificar com você. Eles precisam saber quem é você, o que você passa e saber que eles não estão passando por isso sozinhos. E foi quando eu acho que a psicologia ela se tornou real, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Quando a gente viu a primeira pessoa falar, quando a gente viu a primeira pessoa desabafar, quando a gente viu a primeira pessoa se abrir e a gente viu que a gente não estava sozinho nessa. A gente viu que alguns problemas que a gente enfrentava na calada, sabe? Tipo, eu tô sentindo uma dor forte no peito depois de descobrir, de ter uma notícia muito ruim. Ou do nada eu tô sentindo uma dor forte no peito que não tem a ver com infarto, não é gases. O que é que tá acontecendo, sabe? Por que eu tenho vontade de chorar sem necessidade? Tipo, não tem nenhum problema acontecendo, mas eu tenho vontade de chorar. Ou às vezes... o problema é tão pequeno, mas eu desmorono. Eu acho que quando a gente viu a primeira pessoa falar sobre isso, a gente entendeu como que é importante ter a psicologia hoje em dia. Se tornou fundamental na vida das pessoas, porque justamente oferece esse espaço de construção para a pessoa se reerguer e ela conseguir encontrar o seu lugar no mundo. Bom, nesse primeiro bloco falamos sobre a história e a importância do Dia do Psicólogo. No próximo bloco vamos nos aprofundar ainda mais. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Unasp FM. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Saiba mais em gov.br/doe sangue. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O transtorno do espectro autista é uma condição que acomete milhões no mundo todo. Porém, muitos têm dificuldade em entender o que é e como ele afeta as pessoas. O espectro autista compromete a comunicação e o comportamento. Inclui diferentes formas de manifestação que podem ser mais ou menos graves. Cada pessoa com autismo tem suas próprias características e habilidades, e é preciso respeitar essas diferenças.
Uma parceria Rádio Senado. Água é vida. Cuide, preserve. Economize água no jardim. Irrigue de forma inteligente, se possível no final do dia para evitar evaporação. Plante as espécies mais adequadas à sua região e não se esqueça das árvores. Colete a água da chuva e reaproveite a água que sobra da cozinha, banheiro e lavanderia. Não desperdice água. Economize hoje para termos sempre. Uma parceria Rádio Senado. Na 91.3 FM, 11 horas 21 minutos. Olá, querido ouvinte, já estamos de volta pelo intervalo. No primeiro bloco, conversamos sobre a história e a importância do Dia do Psicólogo. Agora vamos discutir sobre a forma como esses profissionais atuam no cuidado com a saúde mental e de que maneira a psicologia pode transformar a vida de pessoas. Bom, meninas, já que dei um spoiler do que a gente vai falar, de que formas que um psicólogo pode atuar no cuidado com a saúde mental? Algumas abordagens que eles usam, porque ele não é somente um psicólogo, ele não é simplesmente com esse título. Ele tem uma abordagem, uma direção que ele segue, né? Um segmento, e que às vezes a gente pode escolher um que a gente está precisando, que a gente acha que está certo para se tratar, para poder fazer uma terapia, uma análise. Vocês podem explicar pra gente? Para seguir uma linha que vá te atender, né, com alguém especializado nessa área. O psicólogo, ele pode atuar de várias maneiras, porque a psicologia tem diferentes abordagens e campos de atuação. Do mesmo jeito que a gente tem o nosso corpo e tem um médico especializado para cada área. Na nossa mente, o psicólogo, ele também tem várias... A gente pensa em várias coisas. A mente, né, ela rege tudo. Então, dentro da psicologia, a gente tem algumas partes que eu vou explicar para vocês agora. Na psicologia clínica, por exemplo, o foco é o atendimento individual ou em grupo, ajudando as pessoas a compreenderem suas emoções, pensamentos e comportamentos, além de oferecer suporte em situações de sofrimento psíquico. Já na psicologia educacional, o psicólogo trabalha em escolas e universidades, apoiando alunos, professores e famílias no processo de aprendizagem e convivência. Outro campo muito importante é a psicologia social e comunitária, que busca entender o indivíduo dentro do seu contexto, trabalhando em projetos coletivos, comunidades, ONGs e políticas públicas. Existe também a psicologia hospitalar, que dá suporte emocional a pacientes, familiares e equipes de saúde, especialmente em momentos delicados, como internações, diagnósticos ou luto. Além disso, há diferentes abordagens teóricas, como psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, a humanista, sistêmica, entre outras, que oferecem diferentes formas de compreender e tratar as questões emocionais. Ou seja, o psicólogo não tem um papel único, ele pode se adaptar às necessidades das pessoas e dos contextos, sempre com o objetivo de promover bem-estar, autoconhecimento e qualidade de vida. Olha só o quanto de abordagens, né, que tem muitas áreas, dentro, né, da psicologia. Talvez tenha alguma que a gente não mencionou. A gente talvez tenha que se atualizar. Com certeza tem. Eu acho que a psicologia, ela abrange muito além do que a forma profissional. Com certeza. Então, tipo assim, às vezes, nem sempre, ou quase sempre, acontece de um psicólogo formado lá, tá, tudo mais, senta, conversa com uma pessoa, contribui com a vida dela de alguma forma, mas ele também pode ser um amigo, ele pode ser um pai, ele pode ser um irmão, ele pode ser bastante coisa, sabe? Então, ele faz a diferença no mundo, independente ou correlacionado com a profissão dele. Isso é muito genial, sabe? Porque poucas pessoas conseguem ser as duas coisas dentro de uma, mas o psicólogo, ele consegue. Ele consegue ser psicólogo tanto no trabalho, quanto ele consegue ser psicólogo em casa também. Isso é incrível, né? Sem querer,
às vezes ele é assim, porque uma ajuda simples, uma Sim. coisa simples já... E, gente, isso me lembra 2 cenários. A psicologia hospitalar que eu vejo sempre naqueles filmes de médico, que tem um psicólogo ali, né? Pra falar sobre o que tá acontecendo, pra falar de um jeito mais leve a situação, né? E uma outra, não sei se vocês já viram, meninas, um vídeo de uma moça que estava... Um vídeo dela falando em espanhol, que ela estava fazendo terapia e ela não estava falando. Só a psicóloga falando, só a psicóloga. Vamos fazer isso, aquilo, e somente no final que ela aceita falar. A psicóloga fala, vamos fazer isso, vamos ver um filme? E a moça fala, não, hoje eu quero conversar. Aí eu vejo muito essa importância e quão legal é essa profissão e como que pode ter vários jeitos de trabalhar com uma pessoa, né? Sim, é verdade. Eu vi um vídeo parecido com esse, que justamente mostra pra gente como que a psicologia ela é importante no nosso dia a dia, sabe? Tipo, quando a gente entende a nossa posição e a gente entende que o outro pode contribuir com a nossa vida, é genial, assim, sabe? Eu lembro de uma das primeiras vezes que eu fiz terapia, que eu fui contando as coisas pra psicóloga, e aí eu fui falando, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí ela fez, tipo, uma pergunta que foi literalmente tudo que eu falei, só que ela transformou em pergunta. Ela falou, tipo, Eita. beleza, eu ouvi o que você falou, só que por que isso daqui? E aí ela falou, tipo, ela só fez uma pergunta sobre o que eu tinha falado, mas pra mim, aquela pergunta dela mudou tudo. Tipo, porque essa pergunta... Aquela situação em forma de pergunta eu não tinha me feito ainda. Tipo, eu não tinha feito aquela forma de pergunta pra resolver aquela situação. Então eu falei, caramba, quando ela falou, eu falei, nossa, é verdade. Diferentes jeitos, né, que os psicólogos, eles por isso que existem essas abordagens, pra eles trabalharem de uma forma diferente. Sim. Cada um tem o seu estilo, a gente não vamos falar mal de nenhuma abordagem, nenhum segmento, mas cada um tem o seu jeito de tratar, de conversar com uma pessoa, né? Sim, eu acho muito interessante o infantil de crianças, porque como que você vai chegar numa criança e falar, tá bom, me conta aí da sua vida, do que se passa na sua mente? É genial, né? A criança não vai falar. Daí é bem lúdico, com materiais específicos, às vezes Imagens, jogando né? um joguinho, a criança vai lá e se abre, e eu acho bem legal isso. Sim. Tudo isso é muito interessante e parece uma mágica, né, que a psicologia tem pra descobrir coisas, pra trabalhar com pessoas que talvez são difíceis, né? É aquilo que a gente falou no início, não é algo físico que a gente vê. Quebrou o braço, beleza, resolveu aqui, a gente enxerga que precisa de tal coisa, um gesso. Agora, na psicologia, o psicólogo ele depende 100% de você conseguir se expor. E até as pessoas que não conseguem fazer isso muito bem, ele tem as suas técnicas para conseguir extrair isso dele. Genial, né? E conseguir tratar a pessoa da maneira certa. Não é algo palpável, né? É algo que é realmente abstrato. E a aí gente que não a vê... gente... Desculpa, te cortei. Não, é aí que a gente vê a diferença, até entrar num tópico, às vezes o pessoal fala, meu amigo aqui é minha psicóloga. Converso com ela, ela resolve meus problemas. Só que, gente, não tem essa. Sim. Tem diferença você ter uma conversa com um especialista do que você conversar com a sua amiga, que tem a opinião dela, que ou vai ficar do seu lado por ser sua amiga, ou não vai ficar... O especialista já tem aquela formação, Exatamente, né? ele sabe como agir. E melhor, ele não tem um lado, né? Tipo, Exatamente. Ele vai te ouvir, ele vai entender a situação e vai te mostrar quais são os caminhos que você pode percorrer, porque ele não vai te dizer o que você tem que fazer. Exatamente. Se você acha que você vai começar a fazer um psicólogo agora só porque você acha que ele... vai ter as respostas. Então, meu filho, você está indo pro lugar errado, porque ele realmente não vai te dizer o que fazer. Ele vai te mostrar os caminhos que você pode percorrer para que você chegue no que você quer. Ele vai te auxiliar, sozinho conseguir chegar no seu objetivo. Ele vai te auxiliar. Então, tipo assim, a gente entende essa diferença também, até porque... por muitas vezes a gente já toma decisões erradas por si próprio.
E às vezes com pessoas que nos amam, a gente toma decisões mais erradas ainda, porque a gente pensa só no eu e a outra pessoa tá pensando em você e acaba esquecendo todas as outras coisas ao redor. Então, quando a gente escuta uma pessoa que tá de fora, tanto que quando a gente sai, eu não sei vocês, mas eu consigo. Se hoje eu sair e eu for viajar, como acontece sempre quando eu viajo, e eu conversar com uma pessoa que eu sei que eu nunca mais vou ver na vida, eu posso contar minha vida inteira pra ela tranquilamente. Mas, às vezes, pra uma pessoa que tá mais no dia a dia comigo, alguém que senta na mesa comigo, eu não consigo falar tanto assim, eu não consigo me abrir tanto assim. Então, a gente se sente mais à vontade com uma pessoa que tá de fora, sabe? Que não tá vendo aquela situação. Ela não tem um ponto específico ou alguém específico, ela vai pela lógica, ela vai por aquilo que ela acha. Estudou, né? Isso mesmo. Então, isso é muito interessante. E vocês acabaram de me falar, de me lembrar também essa questão da saúde mental que a gente tem no nosso dia a dia. Querendo ou não, a psicologia, ela é sobre a saúde mental. Sim. E voltando para o ambiente de trabalho, o nosso dia a dia. Eu acho que a gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho, né? Eu não sei. Tem gente que trabalha somente por parte de manhã ou manhã e tarde, mas a gente a maioria passa o dia todo, uma né? boa parte, né, no nosso trabalho. Mas quais são esses principais benefícios de ter esse espaço que valoriza a saúde mental? Os benefícios, eles são enormes. Quando você tem uma equipe que sente que você pode falar, que é ouvido e que tem o suporte, essa equipe ela tende a ser mais engajada e criativa. Além disso, reduz a rotatividade de funcionários, aumenta a qualidade dos relacionamentos interpessoais e vários outros benefícios. Em termos práticos, uma empresa que investe em saúde mental economiza recursos, porque evita afastamento e melhora a performance coletiva. E, acima de tudo, o benefício maior é o humano, porque as pessoas que conseguem trabalhar sem carga e sem um peso excessivo, elas têm mais equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Sim. Que a gente entra nessa questão de que passa o dia todo no trabalho com os problemas, né, as demandas do dia, e daí você chega em casa e tem uma casa para você cuidar. Tem outros problemas diferentes, né? Então, você tá com a mente equilibrada, sabendo dividir as coisas, conseguindo lidar com tudo que tem no trabalho, tudo que tem em casa, porque de nada adianta você, beleza, tá lá na sua casa, ser um ambiente confortável, só que você passar 8 horas por dia em um lugar que não se importa com a sua saúde mental. Que não trata os funcionários, que não tem esse olhar específico. Sim. Você não vai conseguir se sentir bem nem na sua própria casa. Com certeza. Sim. E é muito importante que a gente tem visto, né, empresas grandes fazendo isso acontecer e sabendo que o ambiente de trabalho, ele precisa ser um ambiente muito acolhedor. Porque a gente já passa pelos problemas diários que a gente tem que enfrentar, todas as dificuldades que a gente enfrenta, até contra a gente mesmo. Tipo, você não tá lutando contra outra pessoa, você tá lutando contra você mesmo. Querendo ser melhor todos os dias, querendo melhorar, mas às vezes uma coisa ou outra pode te atrapalhar. E como que é importante a gente ter essa pessoa para poder conseguir contar dos seus problemas, conseguir desabafar, porque é importante, beleza, a gente falou aqui sobre os nossos amigos, como que é importante a gente ter amigos para desabafar, inclusive obrigado aos nossos amigos que nos escutam, que nos ouvem, mas às vezes a gente sobrecarrega eles demais com coisas que deveriam ser feitas por um profissional, sabe? E dentro do ambiente de trabalho isso se mostra ainda mais, porque grande parte da maioria dos problemas que causam divórcios e problemas dentro do relacionamento é justamente essa falta de compreensão de que existe uma pessoa dentro do trabalho e existe uma pessoa dentro de casa também. E que ela pode ser as duas pessoas diferentes, apesar das dificuldades, apesar do cansaço, ela pode ser uma pessoa melhor dentro de casa e ela pode ser uma pessoa melhor dentro do trabalho também, sabe? Às vezes... Não sobrecarregar a esposa, o esposo, mas, tipo, você pode sim, isso não impede de você contar seus problemas, tá? Não é isso que eu tô dizendo. A outra pessoa, ela tem que saber o que tá acontecendo na sua vida também. Só que quando você conversa com uma outra pessoa sobre isso, o seu coração já vai estar muito mais aliviado do que quando você falou a primeira vez, sabe? E como que a psicologia, ela consegue ajudar com esses problemas que vocês mencionaram aqui? Porque, às vezes, não é somente
o seu trabalho que influencia no seu relacionamento, mas é o relacionamento no trabalho. Tipo, os dois. É uma troca, né? Todas Sim. as coisas que acontecem na nossa vida pode interferir ou influenciar em alguma outra parte da vida. E como que a psicologia, ela entra nesse meio? Como que ele pode ajudar a prevenir esses problemas dentro das organizações? Eu lembrei aqui de um caso que a gente teve uma palestra com um psicólogo. O nosso setor de trabalho, a nossa agência de comunicação, ela divide um dia, um momento específico para ter um momento com um psicólogo, todo mundo, para se autoconhecer, para ter aquele momento de se relaxar. Foi muito interessante, gente, não sai da minha cabeça esse momento. Sim. E foi um momento muito legal e muito interessante pra gente pensar e refletir. Mas vocês têm alguma outra ideia, algum outro pensamento sobre isso? Então, a prevenção ela acontece de várias formas. Desde a criação de programas de bem-estar, que foi o que a gente teve aqui no nosso setor, até a implementação de políticas que incentivam pausas, descanso e equilíbrio da carga horária. O psicólogo ele pode oferecer treinamentos, rodas de conversa e acompanhamento psicológico para casos específicos. É uma atuação que vai além da clínica, porque cria uma cultura de cuidado dentro da organização. Quando a prevenção é bem feita, casos de ansiedade, depressão, burnout relacionados ao trabalho diminuem significativamente. É até uma coisa que a gente falou um pouquinho antes, que às vezes a pessoa pode pensar, nossa, vou estar perdendo tempo ali no meu trabalho, é inútil colocar um psicólogo aqui. Só que o que a gente comentou antes é que você vai estar otimizando para evitar problemas futuros. Então, a gente viu aqui ao longo de todo o programa a importância do psicólogo. Sim, eu acho que o maior legado que a psicologia ela pode deixar é realmente cuidar da mente. Como que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. E que todos nós precisamos desse acolhimento, dessa escuta e dessa compreensão também. Então ela ensina cada ser humano é uma pessoa única e com a sua história, seus traumas e suas potencialidades. Não existe tipo um manual de vida, sabe? Todo mundo tem caminhos diferentes e possíveis para percorrer e cada pessoa ela precisa encontrar esse equilíbrio, essa autonomia e o bem-estar nas decisões que ela for tomar também. Então, ela ajuda não só a transformar só indivíduos, né, mas também comunidades por inteiro. Bom, e assim encerramos o Resenha ABJ de hoje. Esperamos que você tenha entendido um pouco mais sobre o Dia do Psicólogo, a importância da profissão e o impacto da saúde mental na sociedade. Se você que está nos ouvindo é profissional neste ramo, feliz Dia do Psicólogo. E se você quiser rever alguma parte do programa ou ouvir novamente, é só acessar o Spotify e procurar Resenha ABJ. Todos os episódios estão lá para você ouvir quando quiser. Não esqueça de nos seguir e interagir nas redes sociais. Instagram, @abj_noticias e site abj.com.br. Até a próxima! Proteja seus dados, não compartilhe. Fique atento para a clonagem de aplicativos de mensagens. Não envie códigos de verificação de redes sociais a terceiros. Suspeite de mensagens promocionais de empresas prometendo vantagens em troca de dados pessoais. Geralmente, o criminoso utiliza este golpe para pedir dinheiro, dizendo que há uma emergência. Contate ou encontre a pessoa que supostamente está pedindo. Pode ser um golpe para coletar dados ou para conseguir dinheiro. Proteja seus dados, não compartilhe. Uma campanha do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Por conta de uma fake news, minha mãe foi confundida na rua, dizendo que ela era a sequestradora de crianças. A minha mãe foi espancada até a morte. A minha família foi destruída. Que ela deveria estar aqui, ter conhecido a minha filha. Nas partes mais importantes, eu queria ela aqui. E ela não tá. Quem espalha fake news também é responsável. Quem espalha fake news, espalha destruição.
Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Oi, essa ligação é pra você. Você já sabe que pode contar comigo quando mais precisa, né? Mas também tô sempre aqui pra ouvir, acolher, sem nunca julgar. Pra você tirar dúvidas, conhecer os direitos e serviços que te protegem. Conte comigo. 180. É só ligar, tá? Busque ajuda, denuncie. Ligue 180. Nossa ligação mais forte em defesa das mulheres. Ministério das Mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Unasp FM 1141. Conectando novas ideias. Unasp FM. Conectando novas ideias. Unasp FM. Muito bom dia a você que está nos acompanhando na Rádio Unasp FM. Eu me chamo Raíssa Oliveira e a gente segue a nossa programação agora com resenha esportiva, que você já está acostumado toda segunda, quarta e sexta, logo após o Resenha BJ, até o horário do meio-dia. Então continua com a gente, que tá muito legal o programa. Bom, hoje eu tô aqui na bancada com o Thiago Martins. Bom dia, Thiago. Bom dia, Raíssa. Um prazer estar aqui mais uma vez pra gente comentar um pouquinho nesse restinho de manhã que a gente tem, porque daqui a pouco é tarde, né? Um pouquinho sobre a rodada dessa semana. Muito bem, e também a Amanda, que já estava aqui com vocês, a Amanda Thalita, e agora ela segue com a gente no esporte. Isso aí, pessoal. Não por um motivo bom, né, pra falar de coisas ruins para mim, mas tamo por aí. Isso aí, na boa e na ruim, né, Amanda? A gente tem que no estar bom aqui. e no ruim. Só no meu caso, tem sido mais ruim do que bom. A Amanda diz isso porque a gente teve alguns jogos pra fechar a rodada do Brasileirão na segunda-feira. A gente veio aqui no NASP Esporte Clube de tarde falar sobre, na segunda, né, falar sobre a rodada do Brasileirão no fim de semana. E aí ficaram 2 jogos por acontecer, né, que iam acontecer na segunda noite. Os 2 jogos do Palmeiras e Sport, que se enfrentaram, e também o Flamengo e o Vitória. Ambos os jogos, o Palmeiras e o Flamengo venceram por, assim, placares elásticos, digamos assim. E eu acho legal a gente comentar um pouco, claro, não sobre o jogo em si, porque já passou um pouquinho, né? Foi segunda-feira e tudo mais, mas falar um pouco sobre a situação desses times no campeonato, porque fica mais complicado pro Sport e pro Vitória, porque o Flamengo e o Palmeiras, eles estão ali na parte de cima, competindo pela liderança, né? O Palmeiras fez 3-0 no Sport e o Flamengo fez 8 gols, então foi muita coisa. Então eles estão bem, só que quem fica pior nessa é o Sport e o Vitória. Amanda, você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso, pra gente começar a nossa discussão? Então, eu acho que eu tenho um pouco mais de prioridade pra falar sobre esse jogo, porque eu não só assisti, como eu vi de camarote. Eu falei aqui no programa passado que eu ia tentar ir pro Allianz na segunda-feira e eu consegui. Foi muito legal a experiência, eu viajei 124 quilômetros, que são mais ou menos a distância daqui para o Allianz, de onde eu moro, né? Mas, assim, foi muito especial a experiência, foi muito legal. O Allianz tem uma estrutura fantástica, assim. Só achei que eles não trataram muito bem os torcedores visitantes, mas isso é para outro dia. Talvez a gente converse sobre isso, que eu acho que é um assunto interessante para a gente falar aqui. A gente já falou um pouco sobre isso semana passada, né? Só pra gente falar no Resenha BJ, justamente sobre essas brigas de torcida, né? Sim, então, essa questão. E aí eles têm tanto medo desse tipo de briga acontecer que eles acabam tratando a torcida visitante muito mal. Inclusive, a gente teve que ser obrigado a sair do estádio muito antes do jogo acabar, porque eles não queriam que a gente ficasse até o final. E também não queriam que a gente esperasse um pouco mais. Então, ficou um negócio meio chato. Mas sobre o jogo em específico, o Sport ele começou o jogo muito bem, eu acredito. A gente teve possibilidades que infelizmente não foram para abrir o placar, né? E na primeira possibilidade que o Palmeiras teve, eles fizeram um gol. E que golaço, né? Fiquei em choque, assim, porque a gente também não estava esperando. Como eu falei, foi na primeira... Pelo que eu lembro, foi na primeira oportunidade que o Palmeiras realmente chegou e eles já vieram com tudo mesmo. Tava, né? A derrota que vocês estavam esperando, com todo respeito. Pior que eu não tava, acredita? Eu acho que eu não viajei esse tanto de... Uma torcedora fiel, Thiago. Não, eu realmente acreditava que... Desculpa, eu fui realista demais. Eu realmente estava esperando que a gente... Eu imaginava que a gente pudesse perder, mas, tipo, não por 3-0. Eu imaginava que a gente pudesse perder ali por uns 2-1, tal... 1-0, eu tava tranquila.
Só que, tipo assim, as coisas acontecem, né? Teve um golaço ali de que eles fizeram uma tabelinha, assim, gigantesca, gol ensaiadíssimo, mas faz parte do futebol. Eu acho que a gente precisava, talvez, desse estralo, até porque faz mais ou menos 2 jogos agora, né? Que a gente não tem uma vitória. A gente tava 5 jogos sem perder, só empatando e com a nossa primeira vitória, né? Que é a que se perpetua ainda. Primeira e única. Então, eu acho que foi bom pro clube ele realmente dar um estralo de novo. Tipo assim, ó, voltamos a perder. Então a gente precisa mudar e a gente precisa fazer alguma coisa pra mudar a nossa situação. Eu sou muito clubista pra dizer pra vocês que eu não acredito que a gente vai permanecer. Mas falando a realidade, é uma situação muito complicada que a gente vive. É complicado pra gente sair dessa tabela, é complicado os próximos jogos que a gente vai ter. Vamos enfrentar aí o Flamengo, que acabou com a raça do Vitória. Então, assim, a gente vai ter 2 jogos com eles, porque o primeiro do primeiro turno foi adiado, né? E o segundo turno também foi adiado. Então, a gente vai ter esses 2 jogos com eles. E eu acredito que vai ser muito complicado pro Sport sair dessa situação justamente por conta desses próximos times que a gente vai pegar. Isso aí. E, Thiago, comenta um pouco com a gente também, então, sobre essa questão, porque o Sport, como a Amanda já mencionou, ele venceu só uma vez no campeonato e tá ali na lanterna do campeonato. A gente já comentou que praticamente, assim, não matematicamente, mas virtualmente rebaixado. Se a gente for ver, faz exatamente 5 rodadas que o Sport não perdia, né? Ou ele empatava ou ele ganhava. Que no caso, a última vez que ele ganhou foi no jogo passado, se eu não me engano. Jogo retrasado, desculpa. Retrasado. Isso, um jogo retrasado. E aí, como a Amanda bem falou aqui, complicada a situação do Sport no sentido de tava até vindo meio que vamos empatando e tal. Aí o torcedor já ficava, poxa, empatar agora. Mano, é de empate pra cima. Ou seja, é empate, vitória. Mas não foi muito bem isso que aconteceu. Mas é complicado, né? Você enfrentar o Palmeiras fora de casa. Sim. Enfrentar o Palmeiras dentro da casa deles é um jogo difícil. Apesar que a gente já comentou algumas vezes também que o Palmeiras, no caso, tá meio que nesse impasse, né? E aí, vou ganhar, vou perder, como é que vai ser, né? Tá tendo essa complicação, então, apesar que o Palmeiras tá vindo já de 4 vitórias e 1 empate, né? Sim, eu acho que foi por isso, na verdade, que a torcida acreditava realmente que pudesse vir essa vitória, por mais enxuto que fosse, tipo 1-0, sei lá, mas a gente acreditava que realmente isso ia acontecer. E, olha, eu acredito que foi um jogo pra gente realmente acordar, sabe? Tipo, entender o nosso lugar, saber que a gente ainda tá lá no final da tabela, que a gente não tem que começar a perder agora e que a gente precisa mudar a nossa situação. E claro, o Vitória, ele não tá numa situação tão complicada quanto o Sport, mas tá na zona do rebaixamento e o placar foi mais feio ainda, né, na segunda-feira. Com certeza, vergonhosíssimo. Levou 8 gols. Então, assim, é pra abrir o olho também, porque tá 9 pontos do Sport, mas com 2 jogos a mais do que o Sport. Então, assim, tem que abrir o olho. Também vem numa sequência bem complicada de derrotas e empates. Então, bom, é isso que fica, né? Também o Fortaleza, a gente tinha comentado no Nas Sport Clube também sobre a questão dele, que tá bem complicado. Então, assim, esses times têm que abrir mais o olho nessa questão, porque estamos mais da metade aí do Campeonato Brasileiro rodando, e o próprio Vitória, se não me engano, é o 6º ou 7º jogo que não vence. Né? Ou fica no empate, ou então perde. Então tá complicado essa situação aí pro Vitória. Mas se a gente for olhar em relação a pontos, ele tá empatado ali com o Vasco, né? Ele só fica atrás do Vasco por conta de questão de saldo de gols. Mas tá numa situação complicada, porque se você for ver o lado do Juventude, né? O Juventude qualquer jogo que ele ganhar, no caso, e o Vitória perder, ele já ultrapassa o Vitória, né? Apesar que o Juventude, dando um spoiler aí, próxima rodada, vai jogar fora de casa, né? Sim. Eu acho que, assim, foi incrível pra mim o Vitória ter perdido desse tanto de gol, justamente no dia que o Sport perdeu pro Palmeiras, porque meio que apagou essa derrota, tipo, falou pouquíssimo sobre isso, e o assunto realmente foi só Flamengo e Vitória. Teve a saída, né, do técnico do Vitória, também o Fábio Carilli, que eu não sei também se foi a melhor opção, pelo menos nesse momento.
Acho que também ele não tem culpa no Cartola, até porque o Vitória já estava mal quando ele chegou, já estava muito ruim no campeonato quando ele chegou. Mas a gente tem que ver qual que vai ser as próximas tentativas, sabe? De reanimar esse time. Porque o Vitória, ele tem bons jogadores, inclusive o Kaiser, que eu acho ele sensacional. Acho que ele dá muito em si dentro de campo. Se eu pudesse, eu colocava ele todas as vezes no Cartola, porque eu sempre acredito que ele vai fazer gol e tudo mais. Acredito muito no trabalho dele. Mas o Vitória tem tido essa dificuldade, que esse time ele precisa se reencontrar de novo. E eu acho que eles têm tido esse problema. E foi assim, vergonhoso, né? Foi a maior goleada da história do Brasileirão. Nos pontos corridos, né? Nos pontos corridos e a gente fica em choque. Eu fiquei em choque. Tipo, em 4 minutos já tava 2-0 pro Flamengo. Terminou o jogo, o 8-0. E eu fiquei assim... Eu lembro que eu tava comendo e o pessoal lá... Meu Deus, mais um. Eu achei, meu Deus, não vai acabar nunca. Todo mundo ficou em choque, Nossa, né? eu me senti muito triste. Se eu fosse um torcedor do Vitória naquele dia, eu tinha rasgado tudo e jogado fora. Isso, acho que é algo engraçado também a comentar, que é o segundo time ali do Rio, né, que faz uma goleada esse ano, né? O primeiro foi o Vasco com cima do Santos, e aí vem o Flamengo. Vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto. Bola pra frente. Porque a gente vai falar do Vasco ainda hoje, viu, Thiago? Então, assim, hoje, tranquilo. agora, pra gente visar um pouco o futuro, né? Hoje nós temos 3 jogos pela Copa do Brasil. As quartas de final, jogos de ida da Copa do Brasil. Vamos deixar o Vasco pro fim, vamos falar um pouco de Atlético Mineiro e Cruzeiro, porque é um clássico, primeiro jogo aí da noite, 7h30 da noite. O que vocês esperam desse jogo? Talvez a gente já vá colocando um placar aí de palpites de vocês. Cara, eu acho que... É sempre um clássico, não tem muita surpresa, né? Assim, mas... Acho que a gente pode tirar isso um pouco do que foi o Campeonato Mineiro, né, também. Sobre a questão da baixa do Cruzeiro, né, do Atlético também, de certa forma. Só que... O Cruzeiro vem melhor agora. É isso que eu ia falar, o Cruzeiro vem melhor, né? E eu acho que o jogo ali, na casa do Atlético, vai ser um pouco acirrado. Acho que o Cruzeiro não vai atacar tanto, até porque... Quando você joga em casa, eu digo o Cruzeiro, né, no próximo jogo, no jogo de volta, ele jogando em casa contra o Atlético, ali vai ser pauleira. Mas por enquanto eu acho que vai ficar ali, vou chutar, vai, 1-1. 1-1. Eu confio no empate também, sabia? Não sei se um empate com gols, talvez um 0-0, mas eu tô confiando que o Cruzeiro, pela fase que ele vem vindo, consiga... Surpreender mais, né? Segurar talvez o Atlético na casa dele. E você, Amanda, palpite aí pra esse jogo? Eu acho que vai ficar no empate mesmo. Até porque é um clássico, né? A gente sabe que clássico, independente de como esteja o seu time... Não tem favorito, Não tem. Mano, é loucura, né? A energia é outra quando o clássico acontece, porque a gente sabe que um time ou outro, pelo menos a energia tem que ser essa, né? De que é clássico, é mais do que uma competição, a gente tá jogando contra o nosso maior rival. Então, eu acho que vai ser empate mesmo. Eu acho que fica... No máximo 1-1. E talvez a gente consiga falar um pouco melhor sobre clássico no segundo jogo, porque a gente já vai ter visto o primeiro jogo, já vai ter uma noção de como esses times estão se comportando, né? E também acho que ainda... Porque, tipo, por mais que o próximo jogo, esse primeiro jogo vai mostrar mais ou menos como as equipes estão, acho que no segundo jogo ainda pode ser completamente diferente. Sim, com certeza. A gente já viu muito acontecer de, tipo, esses clássicos acontecerem, o primeiro jogo um time ganhar com soberania, e aí o próximo jogo o time que tava perdendo veio e estrondou, acabou com tudo, com e certeza. Passou, entendeu? Então acho que clássico é isso, clássico é essa energia, sabe? É gostoso ter esse tipo de clássico dentro dessas competições. É mesmo, e também tem a questão, o Cruzeiro é melhor, mas também o Atlético Mineiro, o técnico já disse que tá focado nas Copas, então talvez aí deu uma surpreendida, né? Porque não tava com aquela força máxima no Brasileirão. Bom, outro jogo que a gente tem também é Atlético Paranaense e Corinthians. O Atlético Paranaense, que assim, primeiramente não surpreendia muito, não era um time que a gente esperava muita coisa, mas eliminou São Paulo na Copa do Brasil e segue aí nas quartas de final. E o jogo vai ser hoje, às 9h30 da noite, contra o Corinthians. O que esperar desse jogo, né, gente? Meu Deus, pau e pedra. Difícil, mas eu acredito... E vai ser também na casa, um ponto que eu lembrei agora, vai ser na casa do Atlético. Então, a gente sabe que jogar na arena da... Pega fogo. É complicado. É que eles gostam de falar, né? Do coisa ruim. Mas pode falar, desculpa. Não, eu acho que vai ser...
Vou chutar 2-1, Atlético. Eu ia falar 2-1 também. Acho que o Cruzeiro vai ficar um pouco mais acanhado por jogar fora de casa. O Cruzeiro não, desculpa, o Corinthians. Vai tentar ficar um pouco mais acanhado no sentido de segurar se retrancar jogo. mais, segurar, né? Pra tentar, quando voltar pra casa, dar uma assustada e aí sair com a vitória. Mas é como vocês falaram, é complicado jogar contra o Atlético fora de casa, né? O Atlético Paranaense, você joga lá e a gente vê o tanto de resultados que a gente já teve, né, em últimos jogos. Então, creio que vai ficar aí no 2-1 mesmo. E por isso que o Atlético talvez tente ganhar, tente fazer um placar melhor pro lado dele por ser em casa e por saber dessa força que ele tem em casa e saber também que na casa do Corinthians é muito complicado jogar. Então eu acredito aí também numa vitória do Atlético Paranaense hoje. E outro jogo, o último da noite, que vai ser no mesmo horário, 9h30 da noite, é Vasco e Botafogo. E aí, Thiago? Será que o Vasco consegue em casa aí dar uma segurada no Botafogo? Ou até vencer? Cara, a realidade é que eu não tô com boas expectativas pra esse jogo, mesmo jogando em casa, até porque se a gente for olhar e comparar um pouco com a questão do Campeonato Brasileiro, o Vasco teve aquela vitória estrondosa contra o Santos, né, e aí só vem decaindo, né. Então, é acordar de fato, até porque a gente tá na Copa do Brasil, né, você tá nas quartas de final, ano passado o Vasco chegou até a semifinal, então creio eu que vai ser um jogo complicado. Quero pensar que o Vasco vai vencer, só que esse jogo tá com mais cara de empate do que vitória do Vasco. Então, eu chuto ali 1-1, vai, 1-1. 1-1. E tu, Amanda, Vasco e Botafogo? Eu acho que vai ser 0-0. Esse primeiro jogo. Um empate, vocês acham? Então, olha... No máximo 1-0 Botafogo. Eu tô mais assim do empate, mas mais caindo pro lado do Botafogo conseguir um golzinho, porque o Vasco realmente vem numa situação complicada, que a gente também comentou na segunda-feira aqui na rádio. Bom, esses são os jogos que a gente vai ter hoje. Quinta-feira... Não, quinta não, quarta... A gente tá na quarta-feira, né, gente? Amanhã é quinta, beleza. Amanhã é quinta. Então amanhã a gente fala um pouco mais do jogo de amanhã também pra fechar a rodada das quartas de final da Copa do Brasil no Unasso Esporte Clube, que é às 4h da tarde. Então continue na nossa programação e fique ligado no programa que a gente vai repercutir muito esses jogos de hoje, amanhã, e também a prévia aí do próximo jogo para encerrar os jogos de ida das quartas de final. Bom, é isso. Continue com a gente na nossa programação. Muito bom ter a sua companhia. Obrigada à bancada aqui também, Thiago e Amanda. Continue com a gente e até mais. Os museus preservam a nossa história e nossa cultura. No Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, você vai viajar no tempo e no espaço, percorrendo as origens e a diversidade do nosso idioma. Com recursos tecnológicos de ponta, o local garante interação e conhecimento para adultos e crianças. Visite um museu perto de você. Uma parceria Rádio Senado. Dr. Orestes, esta cidade está uma sujeira, não? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Eu deixo a frente da minha casa limpinha. Sei. Mas a senhora joga papelzinho pela janela do carro? Deixa o seu lixo em sacola do supermercado? Joga guimba de cigarro na rua? Mas é só de vez em quando. Assim fica difícil. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Água é vida. Cuide, preserve. Economize água na lavanderia. Tem um dia para lavar todas as roupas. Não lave em pequenas quantidades. E se der, faça apenas um enxágue. Siga as instruções dos produtos. Evite os processos de pré-lavagem. Aproveite toda a água e reutilize sempre que possível. Não desperdice água. Economize hoje para termos sempre. Uma parceria Rádio Senado. Na Unasp FM, 12 horas.